com a participação de... Márcio Eduardo. Pois é, gente, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Participe e interaja com a gente através do Facebook, a nossa rede social. Baixe o aplicativo e tenha o aplicativo da Rádio Brasil Espírita em seu aparelho móvel. Boa noite, Rosimeire. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite, Márcio, Nicole, que está aqui do meu lado, Roberta, sua irmã, a Olga, que não está aqui presente hoje, por motivos superiores. É um prazer estarmos aqui novamente no programa Espiritismo em Foco, na Rádio Brasil Espírita, para todos vocês, para todo o Brasil, para todo o mundo. E hoje nós teremos uma conversa com uma adolescente, sim, uma adolescente de 12 anos, né? A Anne Nicole, que é evangelizanda na doutrina espírita, frequenta a Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, e também aqui a Federação Espírita do Estado de Alagoas, junto com a sua mãe. Desde pequena, sempre se interessou pela doutrina, costuma participar dos cursos que a mãe, a Roberta, participa, como também dos seminários, sempre prestando atenção, sempre com interesse, aprendendo, conversando, trocando ideias. E é isso que o nosso movimento espírita alagoano está precisando, de jovens na doutrina, jovens que se interessem pela doutrina, pelo Evangelho, e que possa propagar, não só através de palavras, mas demonstrando através do seu comportamento o benefício que é o estudo do Evangelho de Jesus, concomitante à própria doutrina espírita em nossas vidas, não é? Anne Nicole, dê boa noite a todos aqui, por favor. Boa noite. Está gostando de estar aqui? Bastante. Primeira experiência, né, Nicole? É. Então, gente, além dela ser nova, é a primeira vez que ela vem a uma rádio. Então, vamos ser amorosos e receptivos com ela, não é? Sim. Não se preocupe, eu já evangelizei Nicole mais ou menos 1 ou 2 anos na FEJA. Ela hoje, que é a Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, ela hoje está com uma outra amiga nossa, evangelizando em outra turma, evangelizadora, e que nesse momento nós vamos falar sobre um tema bem atual, né? Jesus e o jovem, né? O que o Evangelho pode proporcionar a nível de educação para os jovens no mundo, né? Qual o tipo de ensinamento que Jesus pode trazer para o jovem? Qual o exemplo? O que Jesus significa, Nicole? Você, o que é que você acha? O que Jesus significa para você? Jesus para mim é o modelo de tudo, ele é maravilhoso.
É um modelo, como assim? De exemplo? É. De exemplo. De exemplo a ser seguido. E o que ele exemplifica para nós? Ele nos mostra o caminho certo de fazer o bem, a caridade. Ele mostra que a gente tem um norte a seguir, não é? De se fazer o bem. E como jovem, como é que o jovem, na sociedade que a gente vive, né? Como é que ele pode fazer o bem? Ou seja, exemplificar aquilo que Jesus nos orienta. Na escola, no estudo, em família, em sociedade. Como é que você pensa que pode fazer esse bem dentro da sua vida, do seu dia a dia? Bom, a gente pode fazer o bem em qualquer lugar, né? Desde um simples sorriso que você dá para uma pessoa, para um mendigo, de você chegar para ele e olhar de igual para igual, né? De igual para igual. Então, Sim. assim, nos pequenos gestos, Isso. nós não precisamos Ter muito. ter muito bem. A gente não precisa ter muito para fazer o bem, né? É. Então, você acha que através da gentileza a gente já está fazendo bem? Sim, até porque quando se dá um bom dia, né? Porque essa pessoa se sente valorizada. E me diga uma coisa. Nesse caso da gentileza, você acha que essa gentileza deve começar em casa? Sim, entre os familiares, né? Porque o costume de casa vai à praça. Muito bem. Então, qual seria o papel, vamos dizer assim, dos nossos pais nesse sentido em relação à criança e ao jovem? Levando ele para a evangelização, né? Que aí ele vai, interage com os amigos e aprende a fazer o bem e aprende um pouquinho mais de doutrina. Certo. E isso em família. A gente consegue ser gentil em família? Sim, Consegue, né? conseguimos. Mas às vezes a gente é testado? Sim. De que forma? Pode falar, fale à vontade, não tenha vergonha não. Às vezes a gente trata os nossos familiares, vamos dizer que mal, né? Desrespeitando, sendo desobediente. Sendo desobediente. Muito bem. Quando a gente faz isso, a gente deve continuar nesse comportamento ou a gente deve parar para refletir? Vamos nos comparar a Jesus. Jesus teve mãe, teve pai, né? Maria, José teve irmãos, mas eu acho que ele desde criança ele teve um determinado comportamento, né? Mediante o exemplo dele como filho, né? Qual seria o nosso comportamento? Qual seria o comportamento do jovem, da criança, como um filho, como um irmão dentro de casa, se baseando em Jesus? A gente tem que ser gentis com nossos pais, não só os jovens, mas todo mundo, né? Mesmo sendo os filhos mais velhos. Mesmo sendo filhos mais velhos, tem que ser, né? Existe alguma passagem do Evangelho que lhe chama mais atenção, que você tenha mais identificação, que mexe mais com seu coraçãozinho, com seus pensamentos, que, não sei, numa hora assim que você precisa, você se lembre? Existe alguma passagenzinha no Evangelho? Eu gosto de uma que é bem assim: Pai, perdoais, eles não sabem o que fazem. Mais ou menos assim, eu acho. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Para você, né? Não precisa se preocupar com palavras rebuscadas. Fale na sua simplicidade e naquilo que você entende. Quando Jesus disse isso, Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. O que você entende, então, por esse perdão, do que significa o perdão? E por que Jesus disse que eles não sabiam o que estavam fazendo? O que você entende por perdão? A gente perdoa o outro, independente de qual que tenha sido a atitude dele, né? Por mais que tenha nos afetado, a gente olhar para ele e amar de todo o nosso coração. Certo. Você acha que a pessoa que comete algum deslize com alguém, algum erro, alguma falha, mesmo que a pessoa perceba do que está fazendo, será que ela está feliz?
Uma pessoa que comete esse tipo de coisa, que tenta fazer o outro sofrer de alguma forma. Será que essa pessoa é feliz? Vamos pensar. Na época de Jesus, quando ele disse isso, ele estava numa cruz e foram as últimas palavras dele, não foi isso? Sim. Muito bem. Depois de todo o sofrimento, a primeira pessoa que proporcionou o sofrimento dele foi Judas, né, quando o entregou no momento de fraqueza, né? Então Judas se sentiu feliz depois disso? Não. O que foi que ele fez? O remorso foi tão grande que ele tirou a própria vida, não é verdade? Pilatos, que lavou as mãos, deixou ele a mercê dos seus, né, da população, daqueles que queriam vê-lo crucificado. Será que Pilatos era feliz? Pôncio Pilatos era feliz? Não, acho que ele estava passando com algum problema consigo mesmo, uma tristeza. Estava passando mesmo, né? É. Passando o quê? Porque ele estava mais envolvido com as questões materiais, né? A posição que ele ocupava. Então, por que ele ia se importar, né, com uma pessoa comum? Ele não daria atenção. Será que as pessoas que atiraram pedra em Jesus quando ele passava, aqueles que colocaram a coroa de espinhos nele, que falavam com tanta amargura, com tanta raiva, de uma pessoa que só fez o bem, será que seriam pessoas felizes? Eles eram pessoas felizes? Não. Não, né? Quando a gente alimenta o ódio, a raiva, o desespero, é porque nós não estamos Felizes. conosco mesmo, não é verdade? Então a gente precisa, quando a gente faz o mal a alguém, é porque nós não estamos bem conosco, com a gente mesmo, entendeu? E a gente não consegue ficar bem com o outro. Aí desconta o nosso sofrimento no outro. No outro. Por isso que Jesus disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pela ignorância dele em relação a si mesmo. Não é? E não duvidem, gente, que se hoje Jesus voltasse, a gente não iria reconhecer Jesus também. Com todo o estudo, com toda a propagação do Evangelho, com toda a orientação espírita que nós temos, né? Nós não iríamos reconhecer Jesus. Porque ainda estamos vinculados à matéria, ainda estamos muito presos ao que é material, né? Aos sentimentos, ainda ligado ao orgulho e ao egoísmo, que faz com que a nossa visão se embote, nossos ouvidos confundam as palavras e nossos pensamentos fiquem embaralhados, não é verdade? Então, provavelmente nós não iríamos reconhecer Jesus e poderíamos agir até pior com ele, porque já temos um pouco de conhecimento, não é verdade? E muito será pedido a quem muito for dado. Muito bem. Olha só. Para que eu possa... O Jesus era justo? Sim. Muito bem. Né? Como ele era justo? Como você acha que Jesus era justo? Jesus, ele respeitava os outros, né? E ele não tinha isso de diferenciar, você tem mais e você tem menos. Você tem mais, você tem menos. Ele tratava todo mundo de uma mesma maneira. De uma mesma maneira. Então, ele era equânime, ou seja, isso. Ele via todo mundo como irmãos, filhos de Deus, que mereciam a mesma atenção, a mesma consideração, não é? O mesmo amor. Nicole, você que é uma jovem, convive com jovens. No relacionamento dos jovens em si, né? Nos encontros, nas escolas, você vê comportamentos diferentes entre os jovens? Sim. Não é? Se fala muito em bullying, não é? Em discriminação. Onde você estuda, onde você convive, você já presenciou esses fatos?
Não. Não chegou a presenciar, não. né? Mas você sabe de alguém que já passou por esse tipo de situação? Não. Então, graças a Deus, até o momento você nem vivenciou e nem percebeu ninguém que tenha passado. Mas vocês conversam sobre isso? Vocês, entre seus colegas, entre os jovens, vocês conversam sobre essas situações? Ou sobre tristeza, sobre alegria? Enfim, os sentimentos que você sente na idade que você tem nesse momento. O que predomina mais na visão de vocês? O que predomina mais no mundo, na visão de vocês? Como vocês enxergam o mundo? A gente enxerga o mundo como algo muito grande, né, muito novo, e que a gente precisa se dedicar e ter muita força para passar pelos obstáculos e ter muita coragem. Ter muita coragem. Quer dizer, obstáculos que vocês não sabem ainda nem quais serão, né? Isso. Já começou. Hoje o maior obstáculo para vocês é o estudo, né? O maior obstáculo a vencer é o quê? É a sua determinação e o seu desempenho nos estudos, né? Que essa dedicação que vocês fazem agora é que vai ser um norte para o que vocês serão no futuro como profissionais. Agora me diga, nas escolas também os professores, né, os diretores, os coordenadores de ensino, eles também têm voltado a atenção para a educação do cidadão, o cidadão de bem, aquele que é voltado para a sociedade, que se envolve com trabalhos voluntários, que faz atividades com outras crianças menos favorecidas, que visita asilos, idosos, enfim, que tem uma participação como cidadão na área social, a sua responsabilidade. Eles incentivam essa responsabilidade nossa pela sociedade que a gente vive? Isso acontece nas escolas também? Sim, acontece, mas na minha eu ainda nunca tive isso de poder visitar um asilo. Você ainda não pôde fazer essa visita pela escola, né? Pela escola. Mas existe essa orientação de como você se comportar no mundo como cidadão? Sim. Existe, né? Questão do civismo, da moral, né? Fora da escola, você já teve a oportunidade de participar de algo voluntariamente, ou acompanhando a sua mãe, ou alguém, ou nos estudos que você faz parte, como a evangelização? Já teve a oportunidade de fazer algum trabalho nesse sentido? Não que eu me lembre. Não lembra, né? Mais atividade em sala de aula. De isso, aula. Levando as experiências. Pois essas atividades que nós... É importante que os pais, que os educadores, que os evangelizadores incentivem os jovens a participar de trabalhos voluntários na comunidade. Por quê? Porque às vezes nós temos seria o jovem em ação, né? Aquele que participa da sua comunidade, levando o bem por onde passa, aprendendo na convivência com outros jovens e outras crianças, outras famílias que às vezes são menos favorecidas do que a família deles, para que eles possam dar valor ao que têm, né? E através dessa valorização ajudar cada vez mais aqueles que estão ao nosso redor. O que é que você acha sobre isso, Nicole? Seria importante para você, como jovem, participar de algo produtivo nesse sentido? Sim. Né? O que você gostaria mais de fazer nesse sentido? De ajuda, de cooperação. Que trabalho você gostaria de desenvolver? Com crianças, com idosos? Poderia fazer a doação de brinquedos, de roupas. Arrecadar para doar, né? Sim. Além disso, você acha que seria interessante também estar com eles, tipo assim, criança, brincadeiras, essas coisas, participar das brincadeiras, distribuir sopa, distribuir o alimento, fazer os lanches? Você acha interessante isso? Acho. Contar uma história. Então, Sim. há várias formas de a gente se reunir
em grupo, né? E fazer com que essa juventude, também as próprias crianças, possam se envolver num trabalho integrativo com aquelas que participam da nossa sociedade, né? Levando conhecimento, levando informação, levando brincadeiras, diversão. Isso é uma forma também, o que eu sei fazer, eu propago para o outro, para que o outro também possa ter momentos de alegria, de felicidade, né? Isso, diversão e de entrosamento, né? De troca entre um e o outro. E assim a gente vai aprendendo. Me diz uma coisa. Jesus era humilde? Sim. O que é que você acha que seja a humildade? A humildade é aquela questão, né? Que você olhar para o outro sem ser diferente, sim como irmão. Irmão já parte de Deus. Você amar o outro, você fazer o bem e você valorizar o outro também. O outro também. Respeitar. Então, na sua concepção, de ser humilde é não se sentir maior nem melhor do que ninguém. Isso. Não é? Então, humildade seria o oposto do orgulho, não é verdade? Agora, olha só. Jesus nos ensinou as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os humildes, né? Enfim, ele saiu falando todas as bem-aventuranças, dizendo o quê? Quem é humilde aceita a situação que vive com resignação. Não é uma aceitação parada, estagnada, de não fazer nada para resolver a situação. Mas é aquela consciência de que, olha, eu estou passando por isso por algum motivo, que vai me ensinar alguma coisa, e eu sei que eu vou aprender algo. Quando eu passar por isso, eu vou sair mais fortalecido, eu vou sair mais enriquecido de conhecimento, de experiência, e é para o meu bem. Isso é humildade. Mas que eu tenho que fazer algo para que isso que está acontecendo passe. E não me revoltar com o que está acontecendo, né? Ou assim, nossa, não me sentir melhor do que ninguém, nem superior, não é? É passar por aquele que nos ajuda na limpeza todos os dias, cumprimentar com um sorriso, com um abraço, não é? É ajudar aquele outro que está na escola mesmo, nosso coleguinha que está com mais dificuldade no estudo. Eu sou muito bom em matemática. É bom em matemática, mas você está ali vendo o coleguinha com tanta dificuldade, tirando notas muito baixas. Por que eu não vou lá e não ajudo o meu colega a aprender aquilo que eu já sei? Isso é humildade. Não é? Então, não é porque eu sou o melhor da turma que eu vou ficar num pedestal e nada vou fazer pelo outro, né? Então, isso é ser humilde. Você acha que Jesus foi um exemplo de humildade? Acho. Você acha que ele foi. Você pode complementar suas respostas, não precisa ser tão diretas. E a gente desenvolvendo a humildade, será que a gente sendo humilde, ou seja, tendo essa compreensão de que não somos superiores a ninguém, será que facilita conhecer a nós mesmos? Nos conhecer. O que seria nos conhecer? Você conhece todos os seus defeitos? Acho que sim, né? Nem todos. Você conhece todas as suas qualidades? Acho que sim também, Como é que a gente vai se conhecendo? No dia a dia, como é que é? Quando acontecem as coisas, não é verdade? Isso, quando a gente passa pelas dificuldades. Aí a gente vai se vendo. Nos momentos de aperreio. Aí a gente vai se vendo, não é verdade? Viu? Aí a gente vai se enxergando, não é verdade? E
A gente vai sendo testado. Pode abrir, não tem problema não. Pode abrir. Pode puxar. Ajuda ali, Roberta. Vai. Precisando de um pouquinho d'água. A gente vai vendo, a gente vai se vendo nas dificuldades e vai vendo no que a gente é capaz de fazer ou não. Não é verdade? Nesse processo, Nicole, o que é que você acha das aulas de evangelização? As aulas de evangelização nos ajudam porque quando a gente tem um entendimento melhor, a gente sabe que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, né? Uhum. Tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. Você já se viu utilizando o conteúdo das aulas no seu dia a dia? Já se viu pensando nesse conteúdo no seu dia a dia, de uma certa forma? Não está lembrando? Não. Hã? Não lembro. Não lembra? Me diga uma coisa. Você já se viu irritada, nervosa? Já se viu irritada ou nervosa? Sim. Nessas horas, você pensa antes de agir? Na hora que eu estou sentindo raiva, na maioria das vezes, não. Não, na maioria das vezes. É. Isso quer dizer que algumas vezes você já pensou, não é verdade? Sim. Você acha que nesses momentos que você para refletir antes de agir, nesses momentos, será que a educação que você tem em casa, junto com a educação da orientação que você recebe na evangelização, lhe ajuda nesses momentos? Ajuda, né, para pensar antes de agir, porque na hora da raiva a gente pode magoar o outro com as nossas palavras. Uhum. Pode magoar o outro com as nossas palavras. Bom, gente, o jovem que é evangelizado, que segue o Evangelho de Cristo, não é diferente do adulto que também segue, nem da criança que já é educada desde cedo dentro do Evangelho. Porque o Evangelho não é castração, o Evangelho não é prisão, o Evangelho não é aquela história de se ver limitado, distante do mundo que se vive. Não. O Evangelho é libertação. O Evangelho, ele é educação. Educa para liberdade. Educa para nos libertarmos das nossas prisões interiores que nós construímos através dos conflitos que nós alimentamos interiormente, como o ciúme, a inveja, a maledicência, a intolerância, a incompreensão, a impaciência. Então, o Evangelho vai nos ajudar a educar, nos ajudar a nos educarmos na área dos sentimentos, ordenarmos os nossos pensamentos para o bem, para o melhor. Ou seja, se somos egoístas, nós vamos caminhar para o altruísmo. Se somos orgulhosos, nós vamos aprender a humildade, né? Se somos ciumentos, nós vamos amar sem exigir nada de ninguém. Então é um processo de educação para o nosso próprio bem. Então, nós recomendamos a todos os ouvintes, que os adultos que estão escutando, que tenham filhos, seja crianças ou jovens, que incentivem a participação deles nas aulas de evangelização, que acontece apenas uma vez por semana nos centros espíritas. Aqueles que forem católicos, protestantes, enfim, que incentivem a ida do seu filho às aulas do Evangelho e da mocidade nas igrejas, nas religiões que frequentam. Por quê? Porque no mundo que nós vivemos, que é tão voltado para o materialismo e para o consumismo, não é verdade? Consumismo, sexismo,
e egoísmo, ou seja, eu em primeiro lugar. Eu em primeiro, eu em segundo e em terceiro. Primeiro aquilo que eu quero, depois eu penso se vai sobrar para mais alguém, né? Então, voltado para a exploração do sexo como algo banal, algo sem importância, né? Que tanto compromete as nossas vidas se não soubermos lidar com as nossas questões sexuais, com a nossa vida sexual, né? Então, nós precisamos dar esse norte, essa educação, não é? Os fanatismos que existem por aí, seja em torno de músicas, de bandas, de religiões, de política, de esportes, que a gente possa educá-los para que aproveite tudo que a vida nos oferece, mas com equilíbrio, com parcimônia, né? Sabendo fazer as escolhas certas. Ensinar o jovem a estar no mundo sem ser do mundo, porque nós não somos aqui desse planeta, nós estamos de passagem, né? Isso aqui é uma dádiva divina, da providência divina, para o nosso próprio crescimento, nosso próprio burilamento. Então, a vida é a escola, o tempo é o professor, né? E a terra é o nosso educandário maior, onde a gente vem para aprender exatamente a educar os nossos sentimentos, nossos pensamentos, a nos conhecermos. E uma das virtudes necessárias para que a gente possa desenvolver esse conhecimento interior se chama humildade. É a primeira que nós devemos incentivar o desenvolvimento, não é? Trocar esse orgulho. O orgulho, gente, é a ausência da humildade. O orgulho é a ausência. Quando a humildade chega, nos preenche a alma. E aquela lacuna, ela deixa de existir. Nós estamos permitindo que essa virtude chegue até nós. Então, é muito importante a educação do jovem para viver em sociedade. Para que o jovem seja o quê, Nicole? Para que ele seja justo. Justo, para que seja um jovem em ação. Ação em sua comunidade, seja líder de si mesmo, né? E daqueles que estão, seja eficaz naquilo que ele faz. O que mais? Humilde, que se conheça, não é? Seja o quê? Discreto. Discreto. O que é ser um jovem discreto? Se envolver em fofoca é ser discreto? Não. Não é ser discreto, não é verdade? Falar muito, sem deixar que o outro fale, sem dar espaço para os outros, é ser discreto? Não. Quando alguém chega para a gente e nos fala algo que a gente não sabe se realmente aconteceu e não, o que é que nós devemos fazer? Procurar saber direito, se informar. Para poder passar adiante, não é verdade? Então, isso é o jovem discreto. O jovem discreto é aquele que respeita o outro do jeitinho que ele é, né? Independente das informações que chegam para ele, ele não vai julgar, ele não vai condenar, né? Ele apenas vai observar. Se puder ajudar, ele ajuda, né? O jovem, ele é o quê? Deve ser o quê? Dócil e tolerante. Dócil e tolerante. A docilidade tem muito a ver com a amabilidade também, né? Ser dócil é não ser, ser maleável àquilo que a vida nos oferece, é estar receptivo, né? Ao outro. Daí a docilidade junto com a tolerância, porque quem é dócil tolera um ao outro, entendeu? É indulgente para com as fraquezas, né? Os limites do outro, né? Como é que diz aqui? Como foi a lição que Jesus nos deixou em relação a isso? Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achasse em pecado. Muito bem.
Por que nós temos tanta facilidade de acusar, de julgar o outro, se a gente também tem as nossas fraquezas, não é mesmo? O que mais que se diz aqui, jovem? Que se esforça no bem, que perdoa. Que perdoa, muito bem. Que é aquilo que a gente falou no início, né? As pessoas não são más por querer ser mal. Não é isso. Elas são más por força da própria ignorância sobre o que é a vida, sobre o que eles estão fazendo aqui, sobre o que realmente são e sobre para onde vai. Quando a gente conhece tudo isso, começa a conhecer tudo isso, a maldade se desfaz e o bem cresce dentro da gente, não é verdade? Então, gente, nós temos que nos esforçar para educar o jovem de bem, que futuramente será o homem de bem na sociedade. Márcio, quer comentar alguma coisa também? Não? Chegou alguma pergunta? Não, né? Não, chegou só alguns comentários em relação ao programa. Vou mandar para você. Vai mandar? Estão comentando, né? Diz aí para eu ver. Ok. E a gente vai conversando, né, Nicole? Uhum. Esse aqui, você quer ler? Pode. Vamos lá. Quem participa com a gente é a Rosângela Marques, está lá no Facebook da RB Espírita. Ela diz o seguinte: boa noite, querida, tudo bem? Passo por um problema chamado epilepsia. Sofro muitas discriminações nessa vida, na infância, adolescência e até hoje, quando eu sentia discriminação por estranhos, já não era fácil. Quando vi na família, piorou. Mas nada tira meu foco. Às vezes fico revoltada porque sou ser humano, mas sou espírita há 36 anos e só agora me encontrei num lugar de acordo. Hoje me vejo com mais fé e sinto mais próxima de Jesus, o nosso mestre. Encontro dificuldades para deslanchar minha carreira, porque sou escritora, poetisa e compositora desconhecida. E me vejo num cerco fechado para realizar meus desejos se realizarem. Bom, Rosângela, você fala de um problema chamado epilepsia. Primeiro eu quero dizer a você que todo problema tem uma solução. Quando a gente não fixa muito no problema, a solução chega. Eu tenho parentes que têm epilepsia e convivem muito bem com isso. Nós precisamos aceitar que tem e tratar. Seguir as orientações médicas, né? Eu confesso a você que por muito tempo eu também tomei remédio controlado durante a minha adolescência, já que o tema é adolescência, né? Eu tive uma adolescência também um pouquinho complicada por conta desses tratamentos que me restringiam muitas coisas. Mas aqui estou eu conversando com você, a gente supera tudo, tá? Você já disse que é espírita há 36 anos. Então, só agora você se encontrou num lugar de acordo. Então, o que é que eu posso dizer? Não ligar. A pessoa que tem epilepsia pode ter uma vida normal. É só tomar a medicação, as medicações que são orientadas pelos médicos, né? Seguir a rotina necessária para isso e fazer algo positivo, um esporte. Como você diz mesmo que você gosta muito de artes, né? Você é escritora, você é poetisa, você é compositora. Então, expresse tudo aquilo que você tem de bom dentro de você, de belo, na arte. E não tenha vergonha de divulgar essa sua arte. Divulgue, né? Procure fazer recitais, jogar nas redes sociais os seus escritos, para que as pessoas possam conhecer.
Vá a instituições de caridade, asilos de crianças e faça um trabalho voluntário com elas em torno daquilo que você gosta, que é a arte. Não fique focando tanto a questão da epilepsia. Pelo que eu percebo, você ainda guarda as lembranças daquilo que você considera como discriminação ou como humilhação porque tinha a doença. Não foque nisso, porque isso já é passado. Você tem que cuidar agora do seu presente, focando aquilo que você gosta de fazer, que é a arte. E procure fazer meditação, né? Procure locais que possam ter meditação. Se você já é espírita, veja um local mais próximo de você, que você possa ir a um centro espírita, participe de uma doutrinária, se engaje num trabalho voluntário e medite. Se você for aqui de Maceió, nós temos alguns locais, como a Clínica Lumen na Ponta Verde, a Talclin no Farol, tá certo? O Centro de Yoga Linda Shanti, o Ananda Vida no Farol também, com o professor Willington. Então, nós já citei 4 locais que tem meditação gratuita para quem quiser participar e fazer, não é isso? E com a orientação que você acha mais adequada. Isso vai ajudar a melhorar o seu foco, a se conhecer melhor, entendeu? A ver a epilepsia como uma oportunidade de crescimento e de burilamento, tá? Isso acontece não só com você, com vários adultos, com vários jovens. Eu já conheci alguns que teve esse problema e que convive saudavelmente, sem estar sofrendo com a epilepsia ou com qualquer outra doença que venha nos acompanhar, tá bom? Ninguém está livre. Eu espero que nós tenhamos ajudado você, que você pense com carinho e escolha, tome decisões salutares para a sua vida. Mais algum, Márcio? Por enquanto não, né? Então, podemos agora, já que estamos falando sobre juventude, nós vamos aproveitar para divulgar, tá certo? O 4º Congresso Espírita Alagoano, que acontecerá na primeira semana de julho, não é isso, Márcio? No primeira semana de 6 e 7 e 8 de julho, no Centro de Convenções de Maceió. Vocês podem fazer a inscrição através do site da própria federação, né? www.federação.feal, né? feal.org.br, tá certo? Lá tem um link das inscrições. Vocês podem fazer à vista ou pelo cartão, tá bom? Hoje a inscrição está R$120, não é isso, Márcio? R$120. Como também, durante o sábado, nós teremos o fórum, ou seja, no dia 7, o dia inteiro, estaremos aqui na Federação, acompanhando o Fórum da Juventude, onde os jovens espíritas, ou até mesmo os não espíritas, porque esse é um convite para a sociedade, passarão um dia falando sobre eles mesmos, o jovem no mundo, não é? O que é que eu venho por que eu estou aqui? O que é que eu venho fazer? Então, Nicole, fica aí o convite para que a sua mãe possa fazer a sua inscrição. Ela ainda é pequena, mas ela não pode fazer. Fazer a sua inscrição, convide seus amigos de evangelização, aqueles que você acha que poderá participar. Será o dia todo aqui nas dependências da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Entrando lá no site da Federação, vocês terão maiores informações, tá bom? Além disso, mas a inscrição tem que ser prévia, para que a gente possa mensurar a quantidade de participantes, né, e desenvolver as atividades. Não deixem de incentivar o seu jovem nessa busca pelo seu autoconhecimento, por essa busca por Deus, pela sua melhoria, né? Seja ela profissional, seja ela pessoal, mas principalmente a sua melhoria moral,
para que ele reflita ser o homem de bem na sociedade. Durante a semana que antecede o Fórum da Juventude e o Congresso Espírita Alagoano, teremos em várias casas aqui da capital palestras com jovens, tá? Nesse momento eu não tenho aqui o calendário, mas creio que na próxima semana a gente estará divulgando, tá? Então nós teremos em algumas casas da capital jovens que estarão fazendo pelo 2º ano consecutivo palestras nas casas. E o encerramento do congresso também, no domingo, esses jovens que estarão participando do fórum também participarão do encerramento do congresso. Então, incentivem, entre no site da federação, www.feal.org.br, e lá estarão lá os palestrantes, como Haroldo Dutra, que estará aqui presente, né, isso? Raul Teixeira, né? E, entre outros, que vocês são palestrantes maravilhosos, todos que foram escolhidos, tá certo? Palestrantes locais, né? Como Marlos Ferreira. Então, vamos participar. Vamos enriquecer o nosso espírito de conhecimento que nos auxilia no nosso dia a dia. Bom, Nicole, gostaria de falar mais alguma coisa? É isso, né? Que a gente possa ser sempre jovens, independente se é adulto, idoso, e que a gente possa trazer a humildade no nosso coração e encontrar alegria nas coisas simples. Muito bem. E o que você orientaria? Foi uma boa orientação. Mas, assim, o que representa para você a doutrina espírita? Como é que você se sente com a doutrina espírita? A doutrina espírita, ela me traz conhecimento que ajuda a gente a passar nos obstáculos e nos conflitos nas nossas vidas. Muito bem. Gente, não é porque ela não é adulta que ela não tem os conflitos, claro, na adolescência que eles aparecem mesmo. Tem toda a razão. Tem mais algum comentário, alguma coisa que queira fazer, Márcio? Certo. Para poder a gente encerrar, né? Certo. Enquanto o Márcio nos envia um comentário de uma ouvinte nossa, né, que está no Facebook, eu sou evangelizadora, participo do grupo de evangelizadores aqui da Federação e evangelizo na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles. Para mim é um trabalho muito gratificante ver nesses jovens, nessas crianças, o potencial de cada um. Saber que ali você não está fazendo nada, na realidade você só está proporcionando que aquelas qualidades que estão ali dormindo venham à tona, né? Como no caso de Nicole aqui, que apesar dela estar hoje um pouquinho nervosa, né, porque é a primeira experiência dela na rádio, mas eu acho que ela se saiu muito bem, né? É uma menina que não é porque ela está aqui que eu estou elogiando, não, tá? Mas é uma garota que ela se esforça naquilo que ela estuda, né? Os comentários dela em sala de aula são fantásticos assim para a idade dela, né? E todos com coerência, né? Ela procura ler, ela procura se informar e você percebe que ela realmente gosta daquilo que ela faz naquele momento, né? E ela acompanha os seminários para adultos com a maior tranquilidade, quando ela vai com a mãe e a sua irmã, né? Então, assim, são essas questões que nos motiva a ir em frente no ato de evangelizar. Porque, na realidade, nós estamos apenas sendo instrumentos no despertar do espírito. Essa é que é a realidade. Mas sabemos que todo o conteúdo já está ali dentro dele. Só precisa de uma forcinha, de uma mãozinha. Então, pais e mães que estão nos ouvindo, incentivem os seus filhos na evangelização. Bom, eu vou verificar aqui o que a Nízia Rodrigues mandou, tá?
Sou Anísia Rodrigues, sou espírita, mas está disponível para mim estudar, que vivo para mim estudar, que vivo minha foco dependo muito do centro. Tenho minha mediunidade muito aflorada, sofro muito com depressão. Anísia, olha só, eu vou focar primeiro na última palavra, depressão. Se você está com depressão, você primeiro precisa tratar essa depressão, né? Porque quando a gente está em crise depressiva, fica difícil a gente focar alguma coisa, né? Principalmente o estudo, você não consegue se concentrar naquilo que é o melhor para a gente. Então, primeiro, aonde você morar, procure um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, tá certo? Você precisa desse suporte para sair das crises de depressão, tá bom? Você já disse que é espírita, é bom saber, porque você já sabe que o espírito é imortal, não é verdade? E que tudo que nos chega é passageiro, inclusive a depressão. A depressão também passa. Agora, o tempo que ela vai durar vai depender única e exclusivamente da gente, né? Se você já acha, você já sabe que tem depressão, você já tem um conhecimento, já conhece um pouco da doutrina espírita, já sabe que o espírito é imortal e que tudo que nos chega é prova, não é? É prova para nosso próprio crescimento. Então, o que é que você deve procurar? Os meios necessários para que você possa ser tratada e orientada. Junto com o tratamento médico e psicológico, você deve procurar o tratamento espiritual. Procure o centro mais próximo de você, vá ao atendimento espiritual, né? Faça lá a entrevista, a consulta e frequente as doutrinárias, o estudo do Evangelho principalmente e a fluidoterapia, né? Que é o passe com a água. Tá bom? Procure fazer isso, procure se envolver com leituras edificantes, querida, viu? E aos poucos, procure um trabalho voluntário também nesse centro, que isso vai lhe ajudar na sua recuperação. E aos poucos você vai se engajando nos estudos. Comece pelo Evangelho, que vai ser o seu melhor norte nesse momento. Fica com Deus, que Jesus a ampare, e eu torço daqui que você possa se superar. Que você possa superar esse processo, porque você tem todos os recursos disponíveis para isso. Creia nisso. Mais alguma coisa? Então, meus irmãos, nós estamos chegando ao fim do programa, tá? Pela primeira vez, uma jovem está aqui conosco, conversou um pouco sobre Evangelho, sobre Jesus na atualidade dos jovens, dos nossos jovens. Esperamos que ela possa vir depois, né, com outros conteúdos, mais solta, mais leve, e que outros venham também participar dessa troca de ideias, de conhecimento. Desejamos uma boa noite para todos e que possamos nos rever, né, na próxima semana, se Deus quiser.